fazer o burro. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Bom, é sempre um prazer falar com vocês. Hoje a gente vai falar então sobre essa história de caminho longo. A gente vive num planeta de provas e expiações. Portanto, cada projeto que a gente faz aqui, cada vez que a gente reencarna, pode ser considerado uma caminhada. Nessa caminhada, como o nome já diz, a gente tem provas e tem expiações. Salvo raras exceções do Marquinhos, que está na categoria missionária, né, Marquinhos? Nossa. Que são aqueles espíritos, né, que já dispensam as provas e as expiações e vêm aqui para nos ensinar, para nos esclarecer. Pegou a Laura. Laura, para quem não sabe, é a mãe do André Luiz na última reencarnação. Ela estava com tantos bônus horas que ela podia passar direto. Tanto bônus horas que ela tem. Oi, que beleza. Bom, e aí o que acontece? A maior parte de nós... Não. Pode pôr o microfone. Oi? A minha voz está ruim hoje. Vamos ver se... Pode usar o microfone. Vou tentar. Oi, acho que não está ligado. Não, só embaixo. Está desligado a caixa. Oi. Vamos lá. Agora a tomada também não funciona. Vai dar lá, né, Tiago? Autorizando Oi. aqui, Ó, voz de locutor de rádio AM. Por que não é filho? Que é mais grave, né? Aquela voz encorpada, assim. Vamos lá então. Melhorou, pai? Dá pra ouvir? Agora está muito bom. Eita, aí não tem bom, hein? Vamos lá. Então, o que acontece? A gente vem para essa experiência exatamente para a gente poder aprender. E nesse aprendizado existem escolhas mais fáceis e escolhas mais difíceis. Atitudes que a gente consegue já fazer com naturalidade e coisas as quais a gente vai precisar amadurecer para poder ter esse outro comportamento. Bom, e nesse processo a gente tem muitas vezes a vontade de arrumar um atalho. Então, a gente quer chegar no objetivo, mas a gente não quer andar o percurso. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente atropela. Por quê? Porque a gente ainda não tem a capacidade, a gente ainda não tem o embasamento para poder tomar a atitude correta no tempo correto. E aí que a gente às vezes se enfia os pés pelas mãos. Um bom exemplo de quem tomou a atitude correta foi Moisés. Moisés fugiu lá do Egito com o pessoal. O pessoal fala de 500 mil pessoas, 200 mil, não importa. Era bastante gente. E quando eles fogem do Egito, eles tinham que atravessar o deserto. O deserto entre o Egito e onde é Israel, mais ou menos, ele tem 200 quilômetros. Se você for de carro hoje, dá para ir e voltar no dia. Mas o homem passou 40 anos no deserto. Se for a pé, andando num ritmo mais ou menos, dá para fazer em 40 dias. Então, por que será que ele demorou 365 vezes mais do que precisava? Acho que o cara não tinha GPS na época e tal.
A verdade é que Moisés foi orientado pela espiritualidade e ele sabia que aquele povo que ele estava conduzindo do Egito para Israel era um povo que já tinha ficado 300 anos na escravidão e trazia consigo uma série de vícios, uma série de comportamentos que ele adquiriu ao longo dessas gerações. Então, o que ele decidiu? Aquele povo carregado de vícios, carregado de tradições muitas vezes divergentes daquilo que ele pregava, não chegaria até Israel. Os 40 anos foram necessários para que a geração que saiu do Egito fizesse uma nova geração e morresse. E o próprio Moisés não entra em Israel, porque ele também era da antiga geração. Então, na verdade, o processo, né, dessa peregrinação pelo deserto, ele é um processo de expiação. Aquele povo precisava passar por essa expiação para que ele saísse fortalecido, né, daquela experiência e tivesse condições de ressurgir. E aí a gente tem que dar uma grande importância, porque aquele povo, né, que traz o monoteísmo, né, a crença no único Deus, e é eles que vão lançar todas as bases para o judaísmo e, depois disso, o cristianismo. Então perceba que todo aquele processo, todo aquele sofrimento, aquela dureza, era para quê? Para que de fato a nova fé, a nova forma de enxergar o mundo, ela fosse fortalecida. Aquele povo precisou sofrer para que ele pudesse renascer. E às vezes a nossa reencarnação também é assim. A gente precisa muitas vezes passar pela experiência difícil para que a gente possa ressurgir. E nós somos seres ainda muito motivados pelo instinto. Nós temos instintos que carregamos de todas as eras que vivemos enquanto animais. Instinto de sobrevivência, instinto de reprodução, né? Instinto de autopreservação. Tudo isso ainda é muito forte em nós. Isso ainda move muito do que nós somos. E muitos dos nossos comportamentos são porque a gente deixa o nosso instinto agir sobre a moral que a gente aprendeu. A gente muitas vezes põe o instinto na frente e isso nos impede de tomar decisões melhores. Por exemplo, o instinto de sobrevivência, que é fundamental, afinal de contas tem a ver com se manter vivo, também é aquilo que dá origem ao egoísmo. Por quê? Porque eu querer me manter vivo muitas vezes é às custas do outro. Então, para que eu sobreviva, eu preciso ter poder, eu preciso estar. E isso muitas vezes faz com que nós pisemos, nós abusemos dos outros. Porque se justifica, eu mereço de repente ter uma posição maior que a do outro. Eu mereço ter um patrimônio maior que o outro. Eu mereço, né? E esse eu, cuidar de mim, muitas vezes se converte no egoísmo.
Porque pense, no instinto de autopreservação, onde que entra o cuidar do outro? Não entra. A não ser que eu entenda que eu preciso do outro para que eu seja feliz. O único meio de eu entender isso é eu amando o outro. E aí sim, o outro estar bem, o outro viver bem, vai fazer parte da minha sobrevivência. Vamos voltar lá no Moisés. Moisés era um homem esclarecido. Moisés tinha uma fé plena em Deus. Ele era um líder ali. Se ele pensasse somente em si, ele não ia ficar 40 anos no deserto. Mas ele pensou não só em si, mas também no seu povo. Ele sofreu junto com o seu povo e isso levou todos eles para um nível melhor. Você imagina que aqueles que desencarnaram nessa peregrinação do deserto, quando voltam para a pátria espiritual, a situação deles é outra. Eles aprenderam muito. E aí que eu vou falar de um outro instinto, o de reprodução. Todas as criaturas têm esse instinto, que é próximo do instinto de sobrevivência. A gente quer perpetuar a nossa espécie. Todos os seres vivos fazem isso. Agora, neste instinto, quer dizer que a gente tem que sair por aí procriando sem parar? É só isso? É só perpetuar a espécie? Ou não? Não vamos procriar nada, né? Vamos só fazer as coisas que é bom e não vamos fazer mais nada. Percebam que a gente também precisa tomar decisões que são complicadas aí. Realmente, o ato sexual é muito bom, gerar uma criança é uma coisa muito legal. Agora, ele vem cheio de consequências. Cheio de consequências. Não se trata só de ter um relacionamento. Não se trata só de pôr alguém no mundo. Já pararam para pensar que, pensando de maneira egoísta, ninguém ia ter um relacionamento duradouro? A gente escolheu o caminho rápido. Vamos curtir enquanto a coisa tá boa. A hora que vier um BO, tchau. Vai embora. Mais simples. Por que eu vou, de repente, ter que ter um comportamento diferente? Eu vou ter que ceder? Tem até uma frase que eu peguei de um escritor chamado Schopenhauer, e ele diz assim: casar é perder metade dos seus direitos e duplicar os seus deveres. É verdade. Eu acho que ele não era muito bom de casar, não, esse homem. Mas não deixa de ter um pouco de razão, né? A partir do momento que a gente decide ter uma vida a dois, faz todo sentido. Já perdi metade dos meus direitos, porque a outra metade é a outra pessoa. Eu vou ter que ceder. Vou ter que compartilhar. E aí, olha só como é diferente eu dizer perder e eu dizer compartilhar. O que muda? Perder, você está agindo com egoísmo. Porque aquilo é só seu. E de repente aquela outra pessoa
pegou parte do que era seu. Até hoje. Ou pegou tudo que era seu também. Tem isso também, né? Mas e o compartilhar? O compartilhar é quando você tem sentimento. E aí, você não sente que está perdendo. Pelo contrário, você está agregando o prazer de dividir. O casamento é uma coisa muito antiga. Pra você ter uma ideia, tem uma lei muito velha chamada Código de Hammurabi. Ele é de quase 2000 anos antes de Cristo. Não vale mais, você está perdendo a validade. Mas você sabe que desde aquela época o homem... porque no Código de Hammurabi, entre outras coisas, está olho por olho, dente por dente. Ah, meio de italiano. Antes do talião ainda. E ele tinha um capítulo inteiro só de legislação do casamento, só para disciplinar a herança, quem cuida dos filhos. Tinha uma parte lá que dizia assim: se você casou com a mulher e ela não engravidar, você tem direito de arrumar uma concubina para isso. Agora, se você arrumou uma concubina e a concubina não tem um filho, aí você tem o direito de vender ela como escrava. O Hammurabi era vida louca mesmo, né? E, no entanto, ele lançou algumas das bases daquilo que a gente entende por casamento. Outra coisa interessante, até o século XI, sabe aquela parte do casamento que a pessoa fala, você aceita o fulano e tal? Não tinha. Por quê? Era o noivo que escolhia a mulher. Eram os lances de aliança, política, econômica. Uma vez fechado o negócio, o casamento era só formalidade. Ela não precisava aceitar. Aí, lá no século XI, né, quase mais de 1000 anos depois do Cristo, que um tal de, como que é o nome do homem? Gregório Graciano, falou que não, que tinha que dar o consentimento. Ele é uma graça mesmo. Né? Não, mas você imagina, né, filho? O cara já escolheu a mulher, já fechou o negócio. Então, O máximo que ela conseguiu foi ter o direito de dizer sim. Né? Aí se dissesse não. Exatamente. E é interessante isso, que quando a gente fala de casamento, durante muito tempo, não se pensava na questão do sentimento. O negócio era amarrar o negócio. Por quê? Uma vez que eu sou da tribo A, você é da tribo B, e eu quero fazer negócio com ele, eu não quero guerrear com ele. Se o meu filho e a sua filha casar e juntar, a gente passa a ter um relacionamento mais próximo, passa a ser parente. E aí que o pessoal fazia casamento baseado nessa jogada. A outra jogada, que hoje chama golpe do baú, era o pessoal fazer casamento para arrumar dinheiro. Né? Então, eu sou rico, eu não posso deixar minha filha casar com qualquer um. Vou fazer minha filha casar com alguém que tenha tanto quanto ou mais dinheiro do que eu. E era uma maneira de você acrescentar ali a fortuna. Até mais ou menos o século XVII, o povo nem falava de casamento de amor. Não tinha a ver com amor. Tinha a ver com acertar os negócios. Em 1534, é a primeira vez que alguém se divorcia oficialmente. E sabe por que esse cara conseguiu divorciar? Porque ele era o rei. E o negócio dele era o seguinte, ele era casado lá com uma outra rainha e não gostou muito dela não. Ele arrumou uma outra mulher que ele gostava mais. mandasse mesmo. Exatamente. Né? Chegou no Papa, na época, né? Falou, olha, Papa, eu não quero mais casar com essa mulher, eu quero casar com a outra. Porque ele não queria uma amante, ele queria uma oficial. O Papa falou, não. Falou, tá bom então, você vai fazer a sua igreja, eu faço a minha. O cara criou a chamada igreja anglicana. O cara criou a religião nova e, entre outras coisas, nessa religião ele autorizou o divórcio. O primeiro foi o dele.
Né? Aí descasou da mulher e casou com a outra. Não deu muito certo, porque essa outra também deu trabalho. Mas ele fez o que ele queria. E aproveitou para tirar um pouquinho do poder do Papa, né? Porque ele também não gostava muito do Papa se interferir nos negócios dele. E aí o que acontece? Divórcio mais normal começa a acontecer, sem você ter que ser o rei, só em 1700. E até então, percebam que religião e casamento é uma coisa só. Só em 1836 é que passa a haver casamento civil e casamento religioso. Até então não tinha separação. O que quer dizer o quê? Qual é a diferença, Tiago? A diferença é que enquanto só existiu o religioso, é a igreja que tinha o poder para casar e para descasar. Quando passa a ter o civil, o poder sai da mão da igreja e vai para o Estado, né? Separação de igreja e Estado. Por que eu estou falando tanto disso? Porque realmente, casamento é uma coisa importante. O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, e aí? Casamento é uma coisa boa? Aí os Espíritos falam assim, é um avanço. A monogamia é um avanço para a civilização. Desistir dela seria um retorno à barbárie. Então quer dizer, ele não chama, os caras é foda. Ele fala assim, vocês iam ficar menores do que muitos animais que têm um relacionamento de longa duração. Porque tem realmente muitos animais que são companheiros para a vida inteira. E o que acontece? Por que eu estou falando disso? Porque muitas vezes optar por um relacionamento de longa duração é um caminho longo para a satisfação. O que eu estou falando? Estou dizendo o seguinte, tem até uma música, um sertanejo novo lá, que fala alguma coisa assim. Se você quer curtir, se você quer ter prazer imediato, se você quer apenas os desejos carnais, você encontra isso fora do casamento. Agora, se você quer de fato construir um relacionamento com outro ser humano, um relacionamento que seja significativo, aí você precisa de um relacionamento de longa duração. E é importante dizer, quando eu falo casamento, eu não estou falando do papel passado. O papel passado é só um detalhe para a nossa vida comum. Eu estou falando de assumir um compromisso com o outro ser humano. Isso que é difícil. Não estou dizendo também que a gente tem que ficar amarrado no casamento para sempre, pelo amor de Deus. Né? Eu acho que a gente precisa se permitir a dividir algo de fato com alguém. Às vezes não funciona. Agora, sabe aquele lance de o povo exagera? No Brasil, 1 de cada 3 casamentos acaba em divórcio. É muito. Agora, entre relacionamentos abusivos, pessoas que realmente não estão ali, não estão fazendo bem um para a outra, e pessoas que entram num relacionamento só por oba-oba, há uma distância grande. O instituto do divórcio é também nos permitir escolher. É isso. Né? Ainda há muito de uma cultura de que é inseparável, até que a morte os separe. Gente, a morte não separa ninguém. Não sabe disso? Pai. É dois. Uma vez
que a gente estabeleça laços de afeto ou de ódio, muitos desses laços são levados para além do túmulo. Então, ao construir algo com alguém, a gente nos dá a oportunidade de criar vínculos que vão para a eternidade. E o caminho é realmente mais longo, mais difícil. Por quê? A gente não pode simplesmente jogar tudo para o ar na primeira discussão, na primeira desavença. A gente tenta, persiste. Às vezes a gente tem que largar a mão mesmo. Mas a gente precisa persistir. Não podemos tratar do outro como um objeto descartável. Estou falando do casamento porque realmente é uma instituição muito importante, mas isso se aplica também às amizades, também à fraternidade. Infelizmente, a gente vive um momento Vamos lá. A gente vive um momento em que as redes sociais, a conexão virtual pelas pessoas, ela é baseada em filtros. Como assim, Thiago? É assim, se eu gosto do Corinthians, de repente eu fico lá nas minhas redes sociais, eu sigo o Corinthians, eu vejo o jogo do Corinthians e tudo mais, outras pessoas que também gostam do mesmo time vão aparecer lá para mim estar próximo. E por outro lado, a pessoa que não gosta do Corinthians vai aparecer afastada de mim. Eu estou falando de time, mas isso se aplica à política, à religião, a todo tipo de coisa. O que não é legal. Por quê? Porque a única coisa que eu vou escutar é a mesma coisa que eu já sei. As outras pessoas, as pessoas que me criticam, aquelas que pensam diferente de mim, essas eu não vou escutar. E se isso por algum motivo acontecer, eu bloqueio. A gente vai pelo caminho fácil. É mais fácil odiar do que amar. É muito mais fácil. Por quê? Uma vez que você não goste de uma outra pessoa, para você encontrar motivos para criticá-la, achar defeito, para aumentar o seu ódio, é fácil. Tenta o oposto. Tenta encontrar motivos para amar alguém. Tenta, mesmo diante de desafios, de conflitos, de desentendimentos, falar para você mesmo assim, peraí, isso é nada perto de tudo aquilo que essa pessoa significa para mim. É muito mais difícil cultivar o amor. Mas a grande diferença são os frutos. Porque esse desafio, esse caminho longo, que é cultivar o amor, ele dá frutos positivos para os dois lados. O caminho curto, pelo contrário. Ah, não gosto dessa pessoa, não vou mais ver ela, não quero conversar com ela. O que você cultivou com ela? É alguém para você trocar de calçada a hora que você vê ela de frente? É alguém para você falar mal nas costas? É alguém que, quando você menos esperar, você está lá falando dela de novo, falando mal dela de novo? Quer ver outro desafio? Outro caminho longo? Ter filhos.
Esse caminho é longo. O cara vai levar sua mulher, seu dinheiro, vai levar tudo, você vai amar aí, né? É louco. É isso. É mais fácil ser tio, ser tia, é mais fácil. Opa, fica ali 5 minutinhos, chorou, devora pro pai e pra mãe. Ah, ser vô é bom demais. Vovô também, belezinha. Né? Tem 2 prazeres. Ah, verdade. Eu concordo com o que você vai falar. Fala aí, papai, quais é os 2 prazeres do fogo? Quando der pro cheio, tu vai embora. Só que é o problema, por que ser tio é mais fácil que ser vô? Porque para ser tio não precisa ser pai. Para ser vô, você tem que passar uma temporada aí sendo pai. Passou tudo, seu Fazendo um estágio bem feito. Bem feito, aí dá para você colher um fruto. Vocês sabiam que a gente vive um momento que a humanidade está começando a diminuir? Olha só, eu peguei esse dado aqui, ó. Em 1960 no Brasil, a média de filhos era 6. Então uma mulher da década de 60 que tivesse 6 filhos estava na média, ela não era nem muito, era da média. Em 1980 era 4. Tá vendo, mãe? Você estava na média. Né? Minha mãe teve os filhos na década de 80. 4 filhos. O melhor que nasceu foi em 80. Hã? O melhor filho que nasceu foi em 80. Há controvérsias. Agora olha só que coisa. Do ano 2000, no ano 2000, já era 2 filhos por mulher. A conta é muito simples. É preciso 2 pessoas para ter um filho. Então, se uma mulher tiver 2 filhos, a população fica na mesma quantidade. Se a mulher tiver menos que 2 filhos, a população começa a cair. O Japão já faz 4 anos consecutivos que mais morre do que nasce. Aqui no estado de São Paulo, a gente já está em 1,5. Já estamos caindo a população. É claro que esse número demora um pouco para fazer efeito, até porque tem gente que migra, tem várias coisas. Após a pandemia, o período ali 2020, 2021, caiu absurdamente. Mas e daí? Quer dizer que vai ter algum problema? Não. A China e a Índia vai ajeitar essa diferença aí. Então, a Índia... A Índia já ainda está nessa pegada, é verdade. A Índia continua crescendo pra caramba. Hoje, cada 4 pessoas do mundo, um é indiano e um é chinês. Só que a China já está com problema. A China ficou muito tempo com o lance de ter um filho só, porque eles estavam com esse problema aí, não tem mulher lá. Os caras estão importando mulher. Então, mulher, se o seu sonho é ter um marido oriental, vai para a China que a fase é chata. A Coreia também está com problema. Eu posso mais. A Coreia, o Japão, são 2 países que estão com menos gente nascendo que morrendo. Mas e daí? Qual que é o problema? O que vocês acham? Será que evitar filhos está certo ou está errado? Não sei. Depende da situação financeira. Isso que tá. A filha no plano espiritual está grávida. A fila vai estar sempre grande. Verdade. O jeito está aumentando. Vamos lá então. Ó, é uma questão um tanto quanto polêmica, porque realmente, de um lado, a gente tem muita gente querendo reencarnar, tem mesmo. Do outro lado, a questão é, colocar o filho no mundo não é só ter uma relação
e ter uma gravidez. É muito mais do que isso. É um compromisso para toda a encarnação. E eventualmente para mais do que uma. Então, Assumir uma responsabilidade. exatamente. Nesse sentido, ter planejamento familiar não está errado. Aborto é outra história. Né? Mas a gente tem que entender o quê? Que sim, a gente pode planejar. Agora, por qual motivo a gente faz isso? Essa é a grande questão. Ah, eu vou ser pai de pet a vida inteira porque eu não quero dividir minha vida com mais ninguém. Desculpa, meninas, eu sei que isso aí é um negócio dos 6. Né? Que tenha bastante pai de pet para dar negócio. Né? Mas tem pessoas que, infelizmente, optam, têm condições, têm capacidade, né? Poderiam criar alguém, porque nem se trata de ter o filho biológico, se trata de ter filho, ter uma pessoa para você cuidar. E simplesmente por egoísmo, decide que não. Vou cuidar só de mim. É um desafio. Não é simples essa decisão. Acho que os caras projetam tá certo. Você tem que incluir o salário. Principalmente tratar. Tá certo, filho. Tem planejamento. Desplanejamento, né? O que acontece? Quando a gente toma decisões... Hã? O dia tem grávida no projeto. Mas tem 3 grávidas. Tem. Eu fui levar elas na gincana ontem. Eu falei, vamos lá brincar e tal. Eu falei, vocês não vão brincar? Não, a gente tá grávida, não pode brincar de pular o saco. Aquelas morenas. É? Aquelas duas moreninhas. Tem lá, sim. O negócio é o seguinte, são decisões que a gente toma que impactam toda a nossa encarnação. A gente pode fazer isso de maneira inconsequente, egoísta, ou a gente pode fazer isso de maneira consciente, altruísta. E o resultado é evidente, só que ele não é rápido. Ele não é de uma hora para outra. Esse caminho longo é coisa que você vai curtir os frutos lá na frente. Sim, e como uma construção, ela começa no primeiro tijolo. E se você fizer uma construção com pressa, ela cai. Ao longo da nossa vida, a gente pode tomar decisões, escolher caminhos de acordo com o nosso livre-arbítrio. Agora, se a gente vai escolher o caminho mais cômodo, mais fácil, ou se a gente vai escolher um caminho que às vezes é mais duro, mais longo, cabe a cada um de nós. No nosso planejamento reencarnatório, tem os fatos gerais. Mas, isso não nos impede de cometer erros. Eu coloquei lá, quando eu estava no plano espiritual, planejar minha encarnação para dar tudo certo. Então, mas se eu só tomei decisões erradas, eu não vou atingir aquele planejamento. Eu posso jogar tudo fora, porque um bom plano é um plano que funciona. E só depende de cada um de nós. Então, na hora de tomar as nossas decisões, pense um pouquinho. Veja se você está tomando o caminho fácil e egoísta ou o caminho que vai te levar a construções mais significativas. Obrigado. Vamos passar para a próxima, né?